a gente viu que a gente ia quebrar, né? Que a gente ia nascer quebrado, ia ser só um sonho. Qual é a dor do morador de cidade pequena? Pô, não tem nada legal para fazer aqui. Nós somos uma das únicas empresas de franquia que já operavam antes da pandemia e que não tiveram nenhuma unidade encerrada, né? E uma dor da pessoa física brasileira e do pequeno empreendedor é não controlar as finanças. Sejam muito bem-vindos ao Franquia Cast. Eu me chamo Flávia Salgues, sou fundadora e sócia aqui da Scale Company, junto com meu sócio Rafael Matos. E hoje eu tô aqui com um convidado super especial, alguém que fundou uma marca há 10 anos atrás, que está em constante crescente no ramo de alimentação, tem uma operação incrível e já está com mais de 82 unidades espalhadas em mais de 5 estados do Brasil. Eu estou aqui com o Matheus Fel, quero que vocês o recebam com muito louvor, com muita alegria, para a gente ouvir um pouquinho da história dele. Tá bom, obrigado pelo convite aí, a todo mundo que está ouvindo, a você, Flávia, aí, ao Rafa Matos, a todo mundo aí do time. Bom, eu vim por um motivo especial para São Paulo, né, para o Prêmio de Excelência da BF, que vai ocorrer agora. E meu nome é Matheus, eu sou cofundador junto com o Felipe, um amigão de infância, do Quero Café. E para quem está ouvindo aqui, sim, nós somos café, mas muito mais do que isso, nós somos um café, um restaurante, um bar. A gente brinca que a gente até café tem, né? Como o celular até a ligação faz. Então, diferente do modelo to go, de cafeterias menores, nós somos um restaurante grande, né? Metragens quadradas acima de 250 metros quadrados, então um serviço completo, operando das 7, 8 da manhã até as 11 da noite. E por que isso? O sonho era montar um café, mas nós somos numa cidade de 30 mil habitantes e quando a gente começou a fazer um pouco de conta lá, fazer uma planilha pensando em quantos clientes nós atenderíamos como cafeteria, a gente viu que a gente ia quebrar, né? Que a gente ia nascer quebrado, ia ser só um sonho, montar um lugar legal e que não ia ter o fluxo suficiente. Em função disso, mesmo sem ter experiência aí no ramo de alimentação, a gente já ampliou o cardápio e a gente inaugurou lá em 2015, já com esse conceito de ter opções, desde um café expresso até alguma salada, alguns, na época, sanduíches, enfim, que nós fazíamos para o horário do meio-dia, por exemplo, até o final da tarde com happy hour, né, e com petiscos. Isso foi para fazer esse negócio viabilizar numa cidade pequena, né? E como a gente estava falando, eu considero que foi bom que na época a gente fez a coisa acontecer só com o que estava na nossa cabeça e não contratou nenhuma empresa de branding, de marketing, porque a pergunta seria, né, pô, qual é a persona que vocês querem alcançar? E, na verdade, a gente queria alcançar a cidade toda, né? A gente queria as pessoas que poderiam vir trabalhar lá, usar o espaço para trabalhar, a galera que estava trabalhando e poderia vir almoçar, as senhorinhas ali, as vovozinhas que queriam talvez um café da tarde, a galerinha do colégio passar lá, comer um sorvete, um milkshake, e a galera também que no interior faz muito happy hour em posto de gasolina, que também poderia fazer o happy hour lá, né? Então, essa é a origem da nossa história e com o tempo a gente foi expandindo, podemos falar um pouco mais aí, mas no momento a gente está com 82 unidades em operação, em 5 estados brasileiros, a maior concentração é lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São operações que trabalham aí 15, 20, 25 pessoas, né? E optamos em expandir através do modelo de lojas próprias e de franquias com franqueados operadores. Então, a gente é muito grato aí, foi muito feliz na escolha do caminho de franquias, mas especialmente no caminho de franquias com franqueados operadores, né? E não com franqueados investidores. Então, sim, a grande maioria, ou a totalidade das lojas tem um dono. A gente escolheu ir para a franquia para manter a alma, para que, sim, é um Quero Café, mas é o Quero Café da Flávia, lá na cidade de Cachoeira do Sul, e a Flávia cuida daquele time, cuida daquela comunidade, daquele relacionamento. Então, a gente, né, uma coisa legal, importante, então, de novo, enaltecendo,
tem café no nome, mas tá mais para um restaurante, né, que serve também cafés e outras opções, do que para uma cafeteria pequena, enfim, né? E nos orgulhamos muito assim nessa trajetória. A gente não encerrou nenhuma unidade ao longo desses 10 anos. Então, Muito bom. se a informação não falha, nós somos uma das únicas empresas de franquia que já operavam antes da pandemia e que não tiveram nenhuma unidade encerrada, né? Pelo modelo de negócio, por alguma coisa, né? Tivemos sim um cenário de enchentes lá no Rio Grande do Sul, que afetou um pouco, mas é um trabalho que a gente vem construindo aí ao longo dos anos e gosta e é feliz por ter escolhido esse caminho de franquias e a relação de real parceria e de soma e não de divisão que a gente tem com a nossa rede. Que legal, Matheus. E me fala um pouquinho sobre você, sobre a sua história. De onde é que foi que surgiu a ideia de você começar a empreender nesse segmento especificamente? Você falou que queria um espaço, um ambiente onde vários tipos de pessoas de idades diferentes pudessem estar e talvez até dividir com a família. Mas me fala lá atrás, como foi esse sonho de empreender? Como foi que surgiu a ideia de ter essa franquia? Bom, assim, tentando ser bem rápido, assim, o meu pai sempre foi um pequeno empreendedor, né? Leia-se um caminhoneiro, né? E eu cresci no meio disso e a gente acha que é picado por esse bichinho, vai vendo, né? Essa não certeza das coisas, essa não estabilidade. E apesar dele ter me indicado ir trabalhar para uma empresa, eu comecei a trabalhar numa empresa e mesmo como estagiário eu não conseguia conversar no meio-dia porque eu estava estressado com os problemas da empresa, né? Então isso já começou a mostrar que não é trabalhando para alguém, era a minha forma de ser incomodado com os problemas, né? De ser um pouco ansioso, né? De querer fazer algo a mais. E aí, dali eu já vi, não, eu vou voltar para o empreendedorismo, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí estava sempre pensando, né, o que poderia fazer e tal. Comecei junto também na empresa, em paralelo a eu trabalhar numa empresa, eu ajudava ele a trabalhar, ele, o nosso sócio. E aí, devagarinho, fui participando de alguns pequenos empreendimentos e estava querendo ir para uma área de consultoria. E o Felipe, nós somos colegas desde a 6ª série, a gente fala... Caramba! Ele é o irmão que eu não tive e eu sou o terceiro irmão dele, né? Ele tem outros irmãos. E ele estava se formando em Direito. E ele que teve a ideia de colocar um café e me chamou na ideia de, pô, já que tu já entende um pouco mais de negócios, eu quero te apresentar uma ideia. E a gente começou a conversar e ele falou, cara, vamos fazer isso aí juntos, né? A gente... Naquele dia mesmo já desenvolveu bastante e foi sonhando, porque daí aí aflorou o sonho de morador de cidade pequena. Qual é a dor do morador de cidade pequena? Pô, não tem nada legal para fazer aqui, né? Não desmerecendo os lugares, mas quando tu já viajou, né, tu vai um lugar que não é só um café, não é só para matar a fome e a sede, é um lugar que a gente possa sentar como a gente está sentado aqui. A gente começou a sonhar nisso, né? Daí, pô, o copinho para levar, o copinho to go, a galera passar aqui no trabalho, antes de ir pro trabalho e tal. E foi em função disso que a gente foi desenvolvendo, mas a mentalidade já estava lá. Só que é muito curioso, é quase um paradoxo, né? Porque quando ele me chama para isso... E primeiro eu fiquei assim, cara, mas como assim? Tu montar um café, velho? Tá se formando em Direito, cara. Tu nunca trabalhou, ninguém da tua família trabalhou com alimentação. E no mesmo dia a gente tava, tá, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos evoluir, né? Porque eu acho que quando a gente está ali na jornada, adolescente, 20 anos, 20 e poucos anos, a gente fica vendo muita história de empreendedorismo. Aí tu quer inventar o novo iFood, o novo Instagram, sei lá, o novo Uber, né? E, pô, não um café, né? Um café? E aí surge o café e entre essa conversa, que foi numa sexta-feira de tarde, e a gente inaugurar foram somente 3 meses, né? Então, entre obra, desenvolver cardápio e tudo feito por nós. Tudo inauguramos sem nenhum colaborador, somente eu e o Felipe. E a gente é grato pela cidade de Teutônia. Provavelmente, se a gente tivesse inaugurado nesse amadorismo, num mercado mais competitivo, né? Talvez a gente teria, não vou dizer não dado certo, mas a gente ia ter apanhado um pouco mais, né? Então... Eu falo que eu acho que as pessoas de Teutônia entravam, viam, enfim, e olhavam assim, não, mas espera aí, tá escrito na testa deles, eles estão muito esforçados, eles estão tentando fazer a coisa dar certo, né? Então, a gente é bem feliz aí com esse acolhimento de Teutônia.
Cara, que massa. E me fala uma coisa, esse nome que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, eu achei muito legal essa história. Vocês têm alguma descendência aí de espanhol? Como é que foi isso aí? O que era o café? Até tem histórias, né, que às vezes chegam, começou no Uruguai, começou em Buenos Aires, começou na Argentina, né? O Felipe até morou um tempo em Buenos Aires, talvez por isso até tenha se criado um pouco dessa Aham. mística aí. Mas a verdade é que a gente tomou decisão, vamos montar um café, o projeto já estava acontecendo, a gente não tinha nome. E aí a gente só vinha nome, sei lá, Have a Time, Coffee Break, enfim, uns nomes assim, nada a ver na cabeça, né? E aí a gente tava tomando um chopp, assim, fazendo um happy hour com as nossas, na época, namoradas, hoje esposas, a Jéssica e a Bianca. E aí, na brincadeira ali, a Jé falou um bordão que tocava na rádio, que era um senhorzinho lá na fila do SUS que falava, quero café, quero café. Ela falou isso, eu falei, pô, a gente tava querendo café no nome, quero café. E aí, na ignorância, né, de não saber muito como funcionam as coisas, mesmo o Felipe fazendo direito, né, se formando em direito, eu acho que provavelmente a Atlântida deve ter, a rádio, né, deve ter o registro desse nome, enfim. Então, cara, vamos botar um I aí de espanhol, deixar um charmezinho e tal, vai ficar Quero Café. E foi isso. Não teve Nenhum mistério, estudo, não não teve teve, um né, então... negócio muito espanholzado, não. Só foi direto no bordão da rádio e já pegou a ideia. Exato. Muito massa, muito legal. E agora falando um pouquinho mais sobre números, sobre a franquia que nunca faliu, nem mesmo na pandemia, nenhuma loja deixou de acontecer, de trazer resultado para os franqueados. Eu acho que todo mundo está curioso para saber como é que vocês fizeram essa mágica acontecer, mesmo com todos os desafios de uma pandemia, mas principalmente do que a gente estava conversando nos bastidores, sobre esse detalhe que vocês têm, a atenção aos detalhes do franqueado e muito sobre o que ele vai ter de resultado para ele enxergar esses números. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, perfeito. Eu acho que está no nosso DNA essa questão de gestão financeira, tá? Então, é muito comum quando a gente conversa com outras redes, escuta outras histórias, o dado, muitas vezes, que as marcas têm é o faturamento. E real, ele é muito importante, tanto é que a gente tem um faturamento super robusto, né? Faturamento médio mês por loja de 256 mil, né? Então passa de 3 milhões. A média, não é assim, não estou pegando o recorte das 10 melhores lojas. A Cara, média que da legal. rede é acima de 3 milhões, né? Muito Então top. a gente inclusive não tem aquela abordagem, né? Fature até tanto. Não, a média da rede é 3 milhões, então é um número alto Perfeito. quando a gente fala nível de venda. Sim. Legal. Todo franqueador, toda marca tem os números de venda. Qual é a dor da grande maioria das marcas? É não ter o acesso aos custos, ao resultado, ao lucro, ao que, como quiser chamar. Sim. E nós, desde o início, entendemos que nós não somos vendedores de franquia e que a gente precisava e precisa formar o empreendedor em desenvolvimento que vem empreender com a gente. A grande maioria não empreendia antes. E uma dor da pessoa física brasileira e do pequeno empreendedor é não controlar as finanças, não separar o caixa físico enfim, Não tem e da educação empresa, não financeira, tem né? educação financeira, né? E a gente entendeu, pô, isso é uma dor, então a gente tem que, desde o início, criar essa cultura de que é preciso controlar todos os custos, para que, inclusive, a gente possa ajudar melhor, né? Pô, Flávia, qual é uma dor? Não estou ganhando dinheiro. Tá, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, se não existia um controle financeiro, não tem nem como saber onde começar a ajudar. Então Exato. isso nasce lá na loja 1, até a gente fala, as cores da planilha ainda são as mesmas, Que legal. né? Da parte do dashboard ali principal de indicadores. E a gente foi mantendo isso mesmo nessa escala de lojas. E isso nos dá uma base gigantesca de dados, né? E uma cultura do franqueado, estar na loja, cuidar da loja, cuidar do time, mas cuidar das contas, né? Pra gente, mensalmente, receber a planilha de cada um dos franqueados e fazer uma análise financeira, fazer uma análise crítica do resultado e não do faturamento, né? A gente até estava falando assim, pô, qual é a estratégia de marketing? Claro que a gente tem uma área de marketing, mas
Muitas vezes a gente freou um franqueado que estava querendo investir em alguma ação de marketing para trazer mais cliente para dentro. Olha Falou só. assim, Flávia, foca agora 3 meses aqui no teu custo de produto que tem algum gap aqui, tá? A média da rede está entregando entre um CPV teórico e realizado um gap de 4%, sendo que as 20 melhores lojas entregam 2%, e a tua loja está deixando 6% aqui, 7%. Então, assim, para tu chegar na média, tu está deixando 3% nesse indicador. Pô, 3% sobre 3 milhões são 90 mil reais por ano nessa curva de custos, né? Então, a Sim. gente investiu muito nisso e hoje a gente está agora no início, acabou de fechar o primeiro trimestre, né? Primeiro quadrimestre, na verdade, de 2026, e a gente tem essa base, é um organismo vivo, assim, a gente acompanha muito de perto. Então, quando a gente fala, tem um número mágico dentro de franquia, quando tu pergunta qual é a rentabilidade média, assim, o que a galera fala, que número fala? Da parte de alimentação, você fala? Pode ser. Ah, cara, deve falar ali 10%, né? 12%. Geralmente o número bonito que a galera gosta de falar Bota é uns 15%. 15, né? Bota um 15, 18. Casualmente, e aí eu falo com propriedade, é 15,45 o resultado médio por loja do Quero no acumulado de 2026. 2025, desculpa. Tá? 2026 a gente deve estar um pouquinho acima disso já. Apesar do ano não estar projetando um crescimento tão forte de vendas no quesito Same Store Sales, né, 2026, a gente está conseguindo ser um pouquinho mais eficiente em gestão de custos e melhorar o resultado versus o ano passado. Mas então, voltando, né, para o ano passado, a gente tem 15,45. E aí, de novo, eu não estou pegando recorte de 10 melhores lojas. Se eu jogar as 10 melhores lojas aqui, fica um número muito legal, muito bonito. Mas isso aqui isso que eu estou trazendo é a média, né? É o pé no chão, né? E eu acho que é isso que embasa o porquê nós não fechamos nenhuma loja ao longo dos anos. E mais uma. O porquê o nosso negócio para de pé, mesmo 100% alavancado numa taxa de juros mais alta da história. Né? Então, no ano passado, nós inauguramos 13 lojas e esse ano nós devemos inaugurar aí perto de 15 lojas, mesmo com essa taxa de juros e mesmo com as lojas, porque é importante lembrar, a gente exige franqueado operador, famoso barriga no balcão, né? Que não empreendia ainda, porque geralmente ele tá querendo mudar de vida, ele trabalha para alguém, ele quer entrar e virar a chave dele. Então ele não tem esse recurso. Ele precisa ter um lastro familiar, né, para poder buscar esse recurso no banco. Investimento de um Quero Café na faixa de 1 milhão, né? Então não é pouca coisa que ele tem que buscar. Mas eu falo que eu acho que o maior atestado de que o negócio é viável é isso. Se ele para de pé, pagando um custo de capital alto sobre 1 milhão de investimento, é porque tem alguma coisa, alguém que entende de números vai entender o que eu estou falando. Tem alguma coisa interessante nesse modelo, né? Então, a gente sempre foi muito focado nisso. E aí, se for ver, tem relação lá com o início, que é conseguir tirar o maior suco daquele local, daquele estabelecimento. Então, quando a gente vai para o custo ocupacional, que na alimentação muitas vezes se fala em perto de 10%, o nosso é 4% e pouco. Porque a gente é um café, um restaurante, um bar, a gente tem movimento espalhado ao longo do dia. Diversos horários, e sazonalidade também não tem para vocês. Exato. Frio, calor, tudo a gente sofre muito pouco disso, né? E isso acho que acaba sendo um grande diferencial. Por outro lado, faz a gente exigir franqueado operador, porque é complexo pra caramba. Tem pessoas dentro da operação das 6h15 da manhã até as 11h30, meia-noite. Cara, né? Então, que legal. É quase que assim, é o paradoxo de novo, o que nos deixa complexo para tocar, para gerir, é o que faz a gente, quando bem administrado, gerar um resultado consideravelmente acima da média, né? Sim. Cara, eu tô fazendo uma analogia aqui na minha cabeça, que é o seguinte: no mercado de franquia, existe esse desejo da maioria das marcas de criar uma operação simples para expandir mais rápido
entendendo que, teoricamente, qualquer pessoa poderia operar, que a gente sabe que não é bem assim, porque precisa existir o perfil do Sim. cara executor, que quer colocar a mão na massa, que quer estar junto da operação, independente do negócio. Mas vocês, mesmo lá atrás, sendo muito jovens, já tiveram uma visão de que, trazendo uma complexidade para a operação, vocês teriam um desafio maior de expansão e ainda assim conseguiram, na verdade, trazer uma consolidez para o negócio, sabe? Então, assim, quando você fala, é complexo, tem 1 milhão de investimento, tem que ter o cara certo, na minha cabeça só aparece uma palavra assim, consolidado, sucesso, tipo assim, é como se fosse quase um negócio inquebrável. Então, quem não entende isso, realmente não tem o perfil de franquia de Exato. vocês, mas, cara, é um negócio muito genial que demanda de alguém que está ali entendendo que tem que estar com a barriga no balcão. E eu imagino que deve ser um grande desafio ter uma pessoa que tem 1 milhão de investimento, mas que está na operação. Ela não tem. Ela tem Ela não acesso a tem, 1 ela milhão tem de acesso, investimento. exatamente. Porque quem tem 1 milhão não está disposto a fazer o barriga no balcão. Exatamente. E o pequeno recorte das famílias ou pessoas que não pegaram recurso em banco tem resultado abaixo da média da rede. Olha só. Curioso, né? A fome de precisar, né, pois é. fazer muda bastante. Com Eu certeza. acho que muito do sucesso do Quero, acho que não. O sucesso das lojas do Quero são os empreendedores que estão à frente, são os franqueados, são os sócio-operadores que optaram ir por esse caminho e que precisam fazer dar certo. Porque é a casa do pai e da mãe que está em garantia. E quando der aquela dor do empreendedor, né, da história que é bonita, que para alguns é tido como um conto de fada, quando as dores aparecerem, eu falo, vai chorar, mas não dá para desistir, vai seguir, porque tem uma responsabilidade muito grande atrás, né? Então, e tu foi falando e foi passando um filme, porque sim, o Quero nasce assim, nós dois trabalhando lá, muito dia a dia na operação, abrindo, fechando loja, e a gente optou por franquia pensando, tá, as novas lojas têm que ter um Matheus e um Felipe lá também. Não dá pra gente colocar uma loja a 30 quilômetros de distância e querer se dividir. Não dá, tem que ter. Então foi o caminho que a gente escolheu. E aí, e como tu falou, a grande maioria, e seria o que eu também gostaria, mas eu não sei essa fórmula. Eu acho muito melhor se o investimento fosse, ao invés de 1 milhão, 300 mil, se ao invés de 15 a 25 colaboradores a gente pudesse operar com 4, 5 colaboradores, e se ao invés de 400 itens do cardápio a gente pudesse ter 20. Seria muito lindo, mas a gente não sabe fazer isso. Parabéns para quem consegue ser simples, não complexo e viável. Às vezes é viável durante meio ano, 1 ano, 2 anos, né? Então a gente foi indo e entendeu, cara, é complexo, é difícil, mas se tu quiser jogar esse jogo difícil, cara, dá certo. Em 2019 a gente entra para a BF e começa a respirar mais esse ecossistema e conversar com outras marcas, porque lembra que a gente surgiu em Teutônia, Sim. Lajeado, então assim, era restrita a nossa troca de ideias com outras marcas. Uhum. E aí a gente voltou e pensou, cara, a gente é um patinho feio, a gente tá na contramão de tudo. Porque a lógica é essa que tu falou, né? Franquia escalável, investimento mais baixo, operação simples. Nós, é tudo ao contrário. O investimento é alto, é um monte de mão de obra, é muito insumo. Tá, mas a gente já tava com 20 lojas e tava dando certo. Olha só. E a gente voltou assim, eu lembro que a gente voltou com dor de barriga, assim, sabe? Cara, será que a gente tem que reformular todo o nosso negócio? Tem que ir para esse outro caminho? E a gente ficou, assim, muitos questionando, e falou, cara, não, mas tá dando certo. E é o que a gente acredita, vamos seguir. E a gente seguiu. E hoje é legal de ver que os relacionamentos que a gente constrói dentro do mercado de franquias, as pessoas chegam pra gente e falam hoje, na época a gente via os olhares, né? O olhar diz, a linguagem corporal diz, né? Então quando a gente contava o nosso modelo, a pessoa fazia... Não vai uma durar cara nem de mais. louca, entendeu? Assim, não falavam, vocês estão malucos, mas dava pra ver, né? Que tava pensando isso. E essas pessoas hoje nos falam, cara, hoje é legal de ver que eles falam assim, quando vocês contaram, eu achei esses caras aí tão malucos, isso não vai dar certo, tá totalmente contra, e pô, e hoje vocês aí, que legal, dando certo, né? Então, hoje não é mais um negócio pequeno, né? A gente tá falando, ano passado foram 251 milhões
né, de faturamento em toda a Caramba, nossa rede. muito Então, relevante. pô, a gente sonhava, é de verdade isso. Lembra que é 30 mil habitantes na cidade, a loja tinha interno 40 e poucos metros quadrados e mais um deckzinho. A cozinha tinha 2 por 3 e a gente sonhava que se a gente atendesse 20 clientes por dia, entre aspas, pô, daí nós estamos grandão. Daí a gente vai faturar uns 20 mil e vai sobrar uns 1.000 e poucos pila para cada um. Porque a ideia era o Felipe seguir como advogado e eu também, né? Querendo ser um empreendedor em série, ter vários outros negócios. Rapidamente aquilo virou o foco total da nossa vida. E no último Dia das Mulheres passaram 27 mil pessoas num dia, Que isso? somados em todos os queros, né? Então, Caramba. e é assim, é tempo, mas também não é tanto tempo, né? Foi em 2015, né? São 10 anos, assim, então... E isso só por causa das pessoas que a gente foi atraindo para fazer o nosso sonho virar o sonho daquelas pessoas, né? Então, cada empresa, cada negócio tem a sua cultura e tá tudo bem quem pensa que, cara, não mistura a relação, business são business, negócios, né, é uma coisa e a gente tenta viver, tenta não, a gente vive isso com muita conexão. Então a gente procurou, mesmo escalando e crescendo, não perder essa alma, essa conexão, né? Então, como eu e o Felipe nascemos dentro da loja, tudo que a gente foi fazendo depois foi assim. Em 2019, quando inclusive eu enfrento uma crise de ansiedade minha, era um ano que a gente já fechou o ano com 20 lojas e a gente era uma franqueadora com 4, 5 pessoas. Era eu, o Felipe e o Álvaro dando treinamento, a gente foi sempre muito mão na massa, né? Que E legal. com o tempo, hoje nós temos um time muito maior, hoje são 70 pessoas na franqueadora e na distribuidora. E eu fico muito orgulhoso de ver que numa nuvem de palavras feita assim, em pesquisa com essa galera, as duas palavras que mais apareceram foi cuidado e franqueado. Então, assim, isso não está mais na mão somente do Matheus e do Felipe, do Álvaro, né? Isso permeou as pessoas que trabalham ali, né? Então, talvez essa complexidade nos deu uma escala muito mais devagar do que alguns modelos, né? Do que algumas outras, mas fez a gente não perder essa conexão e essa essência e esse real cuidado. Eu não estou aqui para vender franquia, não estou aqui para falar alguma coisa que gere sei lá, um gatilho mental. A gente é vida real, né? A gente busca pessoas que se identifiquem com coisas mais profundas e não que sejam fisgadas por algo mais superficial e rápido, né? Que legal, Matheus. Muito, muito top, assim, a história de vocês. Desde o momento que você chegou aqui, que a gente estava conversando nos bastidores, a gente falou muito sobre essa profundidade, essa realidade que vocês vivem. Vocês estão muito pé no chão. Eu acho que até algumas outras franquias, e desmistificando isso, como a gente também estava conversando previamente, franquia não é sinônimo de sei lá, resultado rápido, nem ao mesmo tempo algo que vai ser automaticamente fracassado, né? Muito pelo contrário. Eu acho que vocês, resgatando essa essência, sendo referência na própria ABF, quem sabe, né? A gente estava aqui também falando que eles estão ali indicados nos destaques. Quem sabe quando o podcast for pro ar, a gente já tem já bota ali na legenda, né? A gente já bota aqui, ó, selo de excelência aplicado e destaque e tudo mais. E assim, gente, para quem não sabe, o selo de excelência da ABF, ele é basicamente uma premiação dos franqueados com uma pontuação para a franqueadora. Isso quer dizer que existe um suporte, que existe de fato esse cuidado. Então, franquias que têm esse selo de excelência são de fato validadas pelos franqueados. Perfeito. E passam essa verdade que você está traduzindo aqui. Sim, porque né? Eu poderia falar isso e não sei o que acontece, né? Exatamente. Na frente de uma câmera, né? A gente pode... Nossa, eu poderia inventar números aqui, eu poderia trazer um cenário perfeito e não estamos longe de ser perfeitos, claro, mas concordo contigo, são chancelas importantes do mercado, né? Sim, você já tem algumas, né?
Tem, desde que a gente, acho que foi, deu uma parada na pandemia, né? Então, acho que começou a gente, pelo menos, né, passou a fazer parte da ABF e se inscrever desde 2021. Então, a gente está conquistando aqui o quinto selo consecutivo, né? Olha só, que legal. E quem sabe um destaque agora, vamos ver. Ah, vai sim, com certeza. Mas assim, até pegando esse gancho, é muito lindo ver vocês com essa realidade do franqueado, entendendo quais são as dores, até porque eu acho que quem está buscando franquia busca muito essa essência de comunidade. E é muito legal ver que vocês têm uma cultura tão forte a ponto de falar o seguinte, cara, a gente não quer só expandir, a gente não quer só crescer, a gente quer expandir com qualidade, entendendo que a própria rede pode fazer essa expansão. Isso. E aí você falou algumas vezes sócio-operador, talvez o pessoal que está assistindo não saiba, mas existe uma diferença entre franquia e sócio-operador. Vocês são de fato uma franquia, mas tem também outras unidades que acabaram abrindo como um sócio-operador, né? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, perfeito. Nós temos hoje 82 unidades em operação, sendo 14 unidades próprias nossas e 68 unidades franqueadas. E a grande maioria dessas lojas franqueadas, inclusive, um caminho que a gente permite muitas vezes, eu, Matheus, gostei do modelo, sei lá, tenho uma afinidade, tô a fim de trabalho ali, tenho meu salário e tô a fim de empreender. Vou entender um pouco mais. Aí eu vou lá e olho, tá, mas espera aí, 800 mil, 1 milhão, eu não tenho, minha família não tem, eu não consigo captar isso. A gente ajuda, inclusive, a captar o recurso em banco, enfim, tem até uns projetos, tem uns sonhos futuros, assim, que eu tenho para essa área. Legal. Mas a galera vai falar assim, Matheus, é possível tu se juntar com alguém? Daqui a pouco tem alguém que acredita no teu potencial, né, e está disposto a nem necessariamente botar a grana, mas tem o lastro para captar esse recurso. E aí a gente pode fazer uma sociedade, eu e tu, por exemplo, que é o cenário da grande maioria. A grande maioria das lojas é uma sociedade, às vezes é o casal, às vezes são dois amigos, em que a gente estabelece que eu vou ser o operador, eu vou dedicar minha vida para isso, e tu vai seguir a tua empresa, enfim, né? E a gente até muda, não como investidor. Porque investidor tem aquele pensamento de que eu estou botando dinheiro e vou ter o retorno. Não. A gente fala pro sócio, que a gente chama administrador, que tu vai ter que entender do negócio. Perfeito. E que tu vai ter que cuidar de mim. Tu vai ser meu porto seguro, tu vai ser para quem eu vou ligar, né, e desabafar e botar para fora algum desafio. Então, isso dá muito certo. A grande maioria das nossas lojas, dos franqueados, é assim, porque sozinha a pessoa não conseguia o recurso, então se une forças, né? E aí a gente chama o operador, franqueado operador, que é aquele que está lá no dia a dia. Perfeito. E a gente exige isso, tá? Para montar uma loja do Quero, não basta chegar assim, pô, Matheus, estava pensando em comprar 5 lojas aqui. Cara, não, peraí, não é assim, né? Não, e eu ia contratar um monte de gerente, tá? Não, a gente não permite. Tem que ter um sócio no contrato social que vai ser sócio daquela operação, né? Agora, eu já tenho uma unidade, ela vem dando certo, nós somos sócios, eu estou me mostrando um bom líder, estou formando outras pessoas aqui e a gente tem a intenção de montar mais uma loja nessa cidade ali ou nesse outro bairro. E a ideia é colocar o Pedro, que está aqui comigo já há 1 ano e meio, como gerente responsável dessa loja, e eu vou tocar essa nova loja. Legal. Isso é um desenho que a gente permite, né? Dentro das 82 lojas em operação aí, que já estão rodando, nós temos 57% da base com multifranqueados, né? Hoje já tem 2, 3, tem um que está colocando a 7ª loja. Caraca! Né? E isso é legal porque começa a atuar numa dor do segmento de alimentação, né? Muita gente não vê o segmento de alimentação como uma carreira. A gente está aqui em São Paulo, aqui sim. Mas em cidades pequenas, muitas vezes as pessoas... É um primeiro emprego, é um trabalho de transição até que tu consiga outra coisa. Agora, quando a gente cria esse espaço e é a vida real, a loja de melhor resultado, não de 25, mas de 24, é operada pela Sara, que era uma auxiliar de cozinha e que teve a oportunidade de se tornar sócio-operadora na terceira loja de um multifranqueado. Então, assim, hoje já tem vários outros exemplos, né? A gente tem uma menina que começou lavando louça lá naquela loja em Teutônia, como freelancer, e hoje tem 2 lojas, né? Então, legal. A gente acredita muito nisso, né? Nosso sonho é seguir criando essa base interna de pessoas que vão se desenvolvendo e podem mudar totalmente de vida
sendo bom para todas as partes, sendo bom para nós que começamos, talvez como sócios, agora o Pedro vai ter essa oportunidade, vai se tornar, talvez ele nunca imaginou que ele poderia ser sócio do negócio. Que legal. Né? Então, e sócio assim, não é 1%, 2%, né? Pô, é 20%, é 30%, é 40%, né? Então, isso atualmente é o que mais me realiza no trabalho. Ver esse desenvolvimento das pessoas, e tem vários programas internos nossos que são focados nisso. No desenvolvimento desses gerentes para se preparar, né, para desenvolver eles mais, um autoconhecimento, especialmente nos temas não técnicos, né? Os técnicos, se ele está na função gerente, ele tem que ter a disciplina para aprender aquilo, né? Então a gente trabalha muito nesse outro lado, no autodesenvolvimento, no autoconhecimento deles, inteligência emocional, para ir preparando eles para se tornar um bom líder, um empreendedor. E eu não falo nem aguentar, porque quando se fala aguentar parece que é ruim, né? Mas estar mais apto a dar conta do desafio que é empreender, né? Que é liderar um negócio e que é, de fato, ser dono e não ser somente um líder, né? Sim, sim. E quando você falou agora, eu me surpreendi com isso que você falou, 20%, 30%, 40%. Quando a gente vê esse tipo de itinerante, né, de pessoas que estão crescendo dentro da empresa como sócio-operador, mas tendo esse plano de carreira. Eu faço rapidamente uma associação ao Outback, que foi uma das pioneiras, né, uma das marcas pioneiras que fez isso aqui no Brasil. Mas a gente não vê, por exemplo, 30%, 40%. A gente vê esse modelo crescendo na mão de pessoas que estão crescendo junto, mas que tem ali seus 10%. Acho que, não sei se eu já vi uma história que tinha tanto. Então, cara, que legal saber que vocês estão incentivando e dando margem para oportunidade de crescente, inclusive em números. Eu imagino que isso esteja atrelado, talvez, a um programa de partner ou de resultado. Sim, isso. Exato. O perfeito modelo do Outback é um grande exemplo. E essas pessoas que vêm da operação, elas vão pagando essa parte delas com o próprio trabalho, né? Com a boa gestão da loja. Perfeito. Pô, é um caso de 100% de sucesso? Não. Às vezes dá problema, às vezes a Flávia não dá conta do desafio e precisa de algum ajuste. Mas é um caminho que a gente gosta, nos realiza muito, porque ajuda a quebrar um pouco esse preconceito, né? Faz a pessoa, vou fazer minha carreira aqui, vou me desenvolver aqui dentro. Né? Então, a gente de fato investe muito nessa escola de gerentes, na escola de franqueados, muito treinamento presencial, muitas horas, né, dedicadas a isso, assim. E agora, a gente estava falando, né, de alguma coisa, agora a gente se sente muito mais preparado, aí 10 anos e pouco, essa experiência em várias turmas de escola de gerentes. Só um parênteses, a primeira escola de gerentes, que foram 9 pessoas que a gente formou. Dessas 9, já 5 são sócias operadoras de novas lojas. Então, isso acaba ajudando a expansão, ajuda o desenvolvimento daquela pessoa, daquele franqueado, né? E da segunda turma também, já tem alguns. Agora a gente está na terceira turma. Também temos escola de franqueados. Tá, Matheus, mas não tem treinamento? Tem um monte de treinamento, mas é uma escola, é imersão, assim, realmente, com 7 a 8 meses de duração. É um MBA praticamente que a gente faz. E agora a próxima fase é abrir isso para pessoas de fora do Quero. Então talvez a Flávia está escutando esse conteúdo, ou enfim, viu alguma história, ou trabalha em alguma dessas outras redes, já entendeu que gosta de alimentação, mas está querendo empreender, mas tem medo, enfim, não tem dinheiro. A ideia é a gente então fazer esse programa também, que vai ser, aí provavelmente o nome vai ser um trainee, tá? Então vai ser lançado em 2026 agora, para pessoas que são de fora do Quero, trabalhar, né, ter um treinamento, trabalhar remunerado durante um período X, durante alguns meses, para lá no fim estar apto ou não, quem sabe trabalhar na franqueadora, quem sabe se tornar um sócio operador em alguma operação própria, quem sabe se conectar com a base já atual do Quero, né, com algum franqueado que está ali, que tem uma condição financeira para colocar mais uma loja, está precisando de alguém. Então, é uma ideia assim, de poder ampliar um pouco mais os horizontes, que é uma dor, um gargalo nosso hoje, porque tem uma curiosidade também, né, de 82 lojas, 47% dessas lojas tem um sócio
pelo menos um sócio dessa cidade natal que tanto eu falei, que é Teutônia. Então a gente Caramba. tem uma barreira geográfica, Isso que eu ia te né? perguntar, né, pra você falar pro pessoal agora os estados que vocês estão, você falou que são Isso. 5, e até detalhar talvez um pouco dos números, a gente falou de tanta coisa legal aqui, cultura e desenvolvimento e DNA, mas eu acho que é legal a gente falar desses números também para as pessoas entenderem agora pé no chão como que funciona, que se eles quiserem, por exemplo, entrar na franqueadora ou serem um franqueado no futuro, além de todos esses outros caminhos que você está desenvolvendo, a partir de treinamento e educação, mas Boa. se ele quiser mesmo estar com vocês, fazendo parte do time, sendo um franqueado, o que ele precisa ter de investimento, o que ele vai ter de retorno e Tá os bom. estados que vocês já estão. Boa, a gente, então, investimento na faixa de 800 mil a 1 milhão e 200, tá? Por isso eu acabo falando 1 milhão. É possível captar o dinheiro em banco, nós temos parcerias com alguns bancos aí, que fornecem aí, em função do histórico das redes, né, um acesso a crédito legal. É claro que tem que ter um nome, né, bom, né, tem que Sim. ter algum lastro, tem que ter alguma garantia, mas isso a gente pode explicar numa conversa para quem querer entender um pouco mais. Legal. Faturamento médio, então, de 2025 de 3 milhões. Crescimento de vendas 2025 versus 24 no same store sales, ou seja, somente as lojas que já estavam operando, foi de 10%, foi super legal. Muito top. 2026 está se mostrando um ano mais desafiador, eu imagino que não vai passar muito de 2% a 3%, e isso é acima da média Sim, do food já. sim, muito. Mas o lado positivo é que no fechamento de janeiro, do primeiro trimestre, a nível de resultado das lojas, a gente está 15% acima do ano passado. Olha só. Então, no ano passado, a gente alcançou uma média de quase 39 mil reais de resultado médio operacional mensal por loja. Esse ano Caramba. tá acima disso, né? Nosso CMV, CPV realizado, muitas vezes se fala o CPV teórico e não realizado. Realizado estão problemas, falhas de processos, avarias, desvios, né? Então a gente trabalha muito com a vida real. Perfeito. Ele fica no ano passado em 33% e pouco, esse ano está em 30,5%. Então, para quem entende um pouco mais, quer saber um pouco mais de números, né? Como a gente é operação grande, né? E uma loja já fatura lá seus 3 milhões, a gente já quase extrapola a linha do Simples. E uma pergunta muito comum é se o modelo para de pé em outro regime. E Sim. várias lojas são do lucro presumido, por Legal. terem um faturamento mais robusto, ou pelo franqueado ter mais lojas e para super bem de pé. Legal. Então não inviabiliza a operação. Perfeito. Payback, né? Se a gente fizer um payback simples aí sobre esse investimento atual, né? Lembrando que a grande maioria das lojas não teve todo esse investimento, são lojas que já estão operando há mais tempo, Sim. mas de fato no momento atual está na faixa de 800 mil a 1 milhão e 200. Sim. Então é uma conta simples, um payback simples com 38 mil de resultado, a gente está falando aí próximo a 24 meses, né? Sim. De payback simples. Tudo claro que se a gente pegar o recurso em banco, né, a gente vai ter um payback mais espichado, porque a gente não está investindo, né? Sim. Eu até falo que isso é legal, quando a gente pega o recurso em banco, quando a gente não tem o recurso em banco, na verdade a gente não é um empresário ainda, a gente é um funcionário do banco. Isso faz a gente ficar humilde, isso faz a gente lembrar que aquela geração de caixa não é nossa ainda, que a gente tem que trabalhar para ir amortizando essa dívida e, de fato, esse resultado se tornar nosso um dia. É possível colocar um quero em cidades, nós temos... A gente fala em 50, 70 mil, mas nós temos algumas operações em cidades até menores do que isso, que performam bem. Tá, Matheus, mas o negócio vai bem no interior e vai bem também na capital? Então, onde a gente tem marca ainda em construção, a exemplo São Paulo, que a gente tem só 4 operações aqui, a gente tem Campinas, São José dos Campos, Tatuapé e Americana. Legal. A gente não é uma marca conhecida aqui nesse universo, né? Então a gente vai levando mais tempo para consolidar e ter bons números de faturamento. Sim. Assim aconteceu em Porto Alegre, que a gente entrou em 2018, tá? Certo. Então lá em 2018, as lojas de Porto Alegre, que inauguraram 2 naquele ano, performavam na média de faturamento da rede. Hoje, em 2026, 25, 26, as lojas de Porto Alegre performam 40%, 50% acima da média da rede. Então, se eu falei ali no faturamento médio de 3 milhões para a média da rede, a gente está falando em Porto Alegre perto de 4 milhões e meio. Né? Então, para dar um pouco de noção de números e cidades. Tá, Matheus, qual é a cidade ideal? A cidade ideal é onde a tua energia bater.
Perfeito. Quem tem que acreditar na cidade, em levar o nosso modelo para aquele lugar é tu. Não somos nós. Perfeito. Tu tem que ter essa vontade de acreditar. E se tu tiver relacionamento lá, melhor ainda, né? Então, é lembrar que esse pilar é muito importante. Eu li, o Starbucks está voltando às origens e colocando lá, né? Pô, foram perceber que as lojas que tinham gerentes operando há mais de 1 ano, 2 anos, ou seja, mais aculturados, Sim. tinham melhor desempenho. Pô, se o Starbucks, que é total to go, que é total mais rápido, jornada, não é tanto permanência dentro de loja, sofre isso, o nosso negócio é totalmente dependente disso. Então, sim, a gente fala que o resultado, ele carrega muito do que foi construído até aqui pela marca, mas mais do que isso, eu trabalho dentro de loja, É isso aí. da pessoa que vai estar lá, e a pessoa tem que entender isso. É isso Né? aí. Se tem alguém ouvindo assim, não, eu não concordo com isso, tá tudo bem, nem faz sentido a gente conversar. É isso. Né? Tem que entender isso, tem que entender que sim, a pessoa lá na frente é muito responsável. Perfeito. A nossa trajetória de não ter fechado lojas mostra isso. E os poucos repasses que a gente teve nessa jornada são lindos e viraram um case de estudo. Vira case que valida isso, né? Mostrando o quanto essa loja em eventualmente 2 anos, 3 anos, performava de lado e trocou a energia da loja, né? Não a energia que chega nos cabos, mas a energia da pessoa focada ali, Sim. que está dentro daquele negócio, e com o mesmo cardápio, no mesmo ponto, com a mesma fachada, a loja 1 ano depois tem um same-store sales de 70%, de 80%. Sim. Né? E é muito assim, quando eu estou falando isso, eu não estou falando de ir de 30 para 45, estou falando de ir de 150 para 250, para 270, né? Lembrando que a nossa operação é robusta. Então, acho que de números é um pouco isso, né? E, tu falou também da região, então a gente tem hoje 55 lojas em operação no Rio Grande do Sul, 15 lojas em Santa Catarina, 7 no Paraná, 4 em São Paulo e 1 no sul de Minas. Legal. Então, ainda não estamos aptos aí, ainda não é uma ideia ir para o Nordeste ou para algum local, para o Norte, mas aqui para o Centro-Oeste, para o Sudeste, é onde a gente quer trazer mais a marca, né? E a gente entende como uma tremenda oportunidade quem olhar isso, né? Eu imagino que quem esteja aqui em cima, eu digo, né, no mapa, tá, mas será que esse negócio vai viabilizar aqui? Claro que gera uma dúvida dessa, mas eu acho que a história que vem acontecendo lá, em cidades de mais diversos perfis, acho que valida bastante coisa e tem uma boa oportunidade de negócio aí para quem quer empreender nesse nosso segmento. Então, quem quiser mesmo aí, tiver um pouco mais de interesse, a gente tem um Instagram, né, tem uma página que é focada só na questão de negócio, na questão de franquias, que é franquia.querocafé. E lá a gente pode falar um pouco mais. Então, para quem tiver interesse, é um canal aí que a gente pode conversar. A gente tem o Franquias ou Quero Café Oficial, que é um Instagram muito para o consumo final, muito para o cliente de loja, mas o franquias.quero.café é o focado aí no relacionamento com possíveis franqueados e inclusive franqueados. Tem muita história, a gente tem podcast, tem vídeo, a gente gosta de envolver e levar a vida real dos franqueados aí para quem tem interesse. Que legal, Matheus. Matheus, a gente está chegando no final do nosso podcast. Passou muito rápido a nossa conversa. Eu amei bater um papo com você, conhecer um pouco da sua história, conhecer dos números do negócio, DNA, da cultura. Fiquei encantada com a Quero Café. Estou muito ansiosa para abrir mais unidade. Quem sabe daqui a pouquinho aqui em Alphaville, para a gente estar visitando vocês, consumindo mais. E eu queria que você deixasse uma última palavra para o pessoal que está assistindo a gente sobre empreendedorismo, sobre o que te moveu até aqui, até hoje, durante todos esses anos, o que moveu você, o Felipe, a levar essa energia, esse DNA para todo mundo que está hoje na rede de vocês. Boa. Eu acho que escolher fazer negócios e se relacionar com pessoas que te permitam ser de verdade, né? Com pessoas do bem, e não fazer negócios por negócios. Tem que fazer sentido dentro da alma também. Não é fácil entender isso, mas tem sutilezas nos relacionamentos, na forma como as pessoas lidam com pessoas que estão servindo as pessoas, né, com prestadores de serviço que apontam, mostram algumas coisas. Então, eu
a gente, dentro do Quero, opta... Não é que o negócio está em segundo plano, mas sim, as pessoas estão em primeiro plano e as conexões estão em primeiro plano. O negócio, o resultado são consequências dessa conexão. E para quem empreende, para quem lidera, para quem busca entrar talvez nessa área, a minha dica daí, pessoal, em função do dia mais importante da minha vida, que foi ter tido uma crise de ansiedade forte, foi desde lá ter buscado diariamente cuidados e conteúdo, aprendizado nessa área. Eu acho que se alguém que está ouvindo não sofre de ansiedade, de depressão, de pressão, que eu acho muito difícil, na verdade, porque a dose, o que nos leva a isso são coisas boas, são coisas importantes, é adrenalina, é preocupação, é vontade de fazer a coisa dar certa, mas às vezes se a gente errar a dose, a gente está o tempo inteiro no modo luta e fuga e aí a gente não sobrevive a isso. Sim. Que era o Mateus de 2019. E então eu sugiro o quanto antes buscar entender um pouco mais desse assunto, que se hoje tu ainda não sofre disso, ou acha que não sofre disso, ou se esconde disso, o teu time está sofrendo. E as pessoas que tu te relaciona estão sofrendo. Na penúltima turma de 22 pessoas, depois de uma manhã inteira abordando esse tema e trazendo super vulnerável a minha história, as minhas falhas e os meus desafios nesse quesito, eu fiz uma pergunta para essas 22 pessoas, gerentes de lojas, de quais delas já tinham sofrido de algum problema semelhante a esse, né, que se entendiam como ansiosas, esgotadas, e 19 levantaram a mão. Né? Então, é um convite para, tudo bem se tu, Flaviana, eu, Matheus, não, eu não tenho esse problema, né? Eu não sofro disso. Tá, mas se tu lidera pessoas, tem bastante gente que está precisando dessa ajuda e ser um líder que sabe falar sobre isso, não ter as respostas, não ser o médico, mas que abre portas para falar sobre isso, acho que é a maior dica que eu posso deixar para os empreendedores, líderes, profissionais aí. Perfeito, Matheus. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Franquia Cast. E eu encerro então o episódio de hoje com muita alegria de ter conhecido mais essa história. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais!